Olá, eu sou o Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub.tech, um ecossistema digital de líderes inovadores em saúde. E hoje eu estou aqui com a Nara Botelho Chicani, que é psicóloga, fundadora do Instituto Borboleta Azul, que realiza atendimentos psicológico para uma população carente. Nara, seja muito bem-vinda. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua atividade profissional. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço aí o espaço, o convite. Eu sou psicóloga já há mais de 25 anos, tenho toda uma carreira aí, né, especializada em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, terapia EMDR, fiz mestrado, doutorado na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né? E ao longo do tempo, assim, foi sempre uma grande paixão, né, a psicologia, por tudo que ela representa e por toda, né, a entrada que ela tem, no sentido de tocar e de transformar a vida das pessoas. E falando um pouquinho, né, disso, então, sempre foi um grande sonho, né, poder levar, né, a psicologia de uma forma mais democrática para as pessoas do nosso país, que infelizmente não têm e provavelmente jamais teriam acesso a esse tipo de serviço, que a gente sabe que ainda é bastante elitizado e portanto, restrito, né, a um percentual muito pequeno da população. Então, em 2020, eu e meu marido fundamos o Instituto Borboleta Azul, pensando, né, na possibilidade de transformar, gerar impacto social, dando acesso à saúde mental para jovens e suas famílias em vulnerabilidade social. A gente tem um cenário bastante alarmante do ponto de vista de problemas psiquiátricos, onde o Brasil hoje lidera, é o primeiro no ranking mundial de transtornos de ansiedade, é o quinto nesse ranking de transtornos depressivos, já é o oitavo país, né, com a maior incidência aí de suicídio. Então, de fato, é um cenário bastante caótico. Obviamente, que com a pandemia isso ficou ainda mais evidente. Eu sempre digo que a pandemia não causou isso, ela só antecipou, né, esse cenário em alguns anos, e em função disso a gente então desenvolveu aí toda uma metodologia para poder levar, principalmente para as pessoas carentes, que é o que a gente faz, acesso à saúde mental. Perfeito, perfeito. Maravilhoso, assim, acho que é um trabalho extremamente importante, né? E Sim. comenta um pouco como é que hoje é o cenário de saúde mental no Brasil, no mundo, quais são as principais demandas e os principais desafios que a gente está vivendo? Acho que, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios é a demanda, né, aumentar cada vez mais e aí a gente ainda ter serviços restritos, né, falta de serviços especializados, aqueles que existem estão sobrecarregados. De fato, o Sistema Único de Saúde não dá conta, né, do acolhimento, né, dessas pessoas. Então, de fato, assim, eu vou falar mais da classe, né, que a gente atende, que são as pessoas que estão em vulnerabilidade social, e que deveriam estar sendo, né, cuidadas num atendimento psicológico, psiquiátrico, e que, infelizmente, quando tem a oportunidade de fazer isso via SUS, às vezes acaba ficando tanto tempo na fila de espera que, às vezes, né, o problema já se alastrou e intensificou de forma exponencial. A gente tem hoje, né, no nosso país, como eu disse, assim, um índice de transtornos de ansiedade, depressão, suicídio, automutilação, transtornos obsessivos compulsivos. A gente tem um índice de violência muito grande. E aí, quando eu falo violência, são de todos os tipos, então sexual, física, psicológica. A gente tem um grande abuso, né, de álcool, e drogas, de uma maneira geral. Então, esses são problemas bastante
evidentes na nossa sociedade. E aí, quando a gente olha para as classes mais baixas, né, essas incidências são também mais altas ainda do que a gente vê em camadas mais altas da sociedade, embora existam em todas as camadas, porque isso faz parte da vida. Todo mundo tem sua predisposição genética, suas questões aí vivenciais, de história de vida, de traumas, enfim. Então, na verdade, não está restrito a uma condição ou a outra, né? Tem uma questão do entorno, do ambiente que você está inserido, mas tem uma questão de carga genética também que a gente não pode desconsiderar, tá? Então, assim, de uma maneira geral, esses são os problemas que a gente mais vê na prática do dia a dia, né? Obviamente que a gente não pode esquecer das questões da neurodiversidade, então a incidência de autismo tem crescido muito, essa questão aí dos transtornos de déficit de atenção, transtorno opositor desafiador, tem várias questões aí de dificuldade de aprendizagem. Então, na verdade, a gente tem bastante de tudo, né, de uma maneira ou de outra. Depende qual é o viés para onde você olha, né? Mas eu acho que esses são hoje os pontos mais alarmantes aí que a gente tem, porque a gente sabe também que algumas doenças psiquiátricas, embora sejam extremamente graves, elas também têm uma incidência na população mais baixa, né? Então, elas existem, mas elas têm a incidência delas é mais baixa. Então, eu acho que dá para considerar que esses hoje são, de fato, os problemas mais alarmantes que a gente tem, que a gente vê mais no dia a dia, tá? Perfeito. E a gente estava falando um pouco, né, do Instituto Borboleta Azul, que tem mais de 300 voluntários. Quer dizer, como é que enfrenta esse desafio de lidar com uma demanda crescente, dado que para você dar conta dessa demanda, você precisa de voluntários, voluntários qualificados e motivados para continuar nesse processo, né? Sem dúvida. De fato, é um grande desafio, porque demanda tem, né? A hora que a gente, né, começa a divulgar que a gente tem vaga, a gente sempre acaba tendo uma fila de espera razoável, né? Então, a demanda é crescente, ela é alarmante, e de fato é um grande desafio poder trabalhar, né, com o filtro, né, da qualidade para a gente poder disponibilizar voluntários, psicólogos com qualidade para atender essas pessoas. Então, o Instituto Borboleta Azul, ele vem se profissionalizando e com isso a gente também vem cuidando cada vez mais da qualidade técnica, né, dos seus voluntários. A gente tem uma preocupação enorme com isso. Então, a gente tem processo seletivo para fazer parte do Instituto Borboleta Azul como voluntário psicólogo para o atendimento. Isso faz com que a gente filtre muitas coisas. A gente tem um monitoramento semanal por meio de supervisões clínicas, onde não só a gente acaba atuando de uma forma a desenvolver tecnicamente, aprimorar tecnicamente a capacidade profissional, né, desses voluntários, como também acaba sendo uma forma orgânica de avaliar e monitorar a maneira como o serviço está sendo conduzido. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e eu sempre tive desde o início, porque não adianta dar de graça se não for com qualidade, né? Eu prefiro não dar do que dar mais ou menos. É um trabalho de extrema responsabilidade, de extrema importância, então a gente quer, de fato, muitas pessoas conosco, mas pessoas que de fato se encaixem no nosso propósito, no nosso perfil. Eu sempre digo que o que eu exijo de qualidade não é o que o Instituto Borboleta Azul exige, mas é o que o nosso Conselho Federal de Psicologia exige. Então, temos métricas as quais eles devem seguir para que a gente, de fato, possa continuar fazendo esse trabalho de qualidade que a gente tem feito. Muito bom. E como é que, né, quem está assistindo, como é que as pessoas podem ajudar o Instituto, ajudar nessa missão, né, seja como voluntário, seja como doador, como apoiador? Então, como voluntário, né, assim, a gente, né, tem um processo seletivo, inclusive agora, hoje, a gente está abrindo o nosso processo seletivo, o qual as fichas de inscrição seguem até o final de julho.
Então, quem quiser se voluntariar para fazer parte do Instituto Borboleta Azul, pode seguir a gente no Instagram, onde a gente vai publicar o nosso processo seletivo, tá? O Instagram é @Instituto Borboleta Azul. A gente pede que essas pessoas tenham 2 horas por semana, para que ela possa não só fazer o atendimento de 1 hora, mas também destinar aí esse tempo para a supervisão clínica, que a gente entende que é muito importante. Então, de forma voluntária, a gente pede, sim, que todos os psicólogos possam, né, se associar aí ao Instituto Borboleta Azul para a gente continuar atendendo cada vez mais pessoas. Financeiramente, a gente tem algumas questões bastante importantes, embora a gente já faça 1.000 atendimentos por mês e tenha uma estrutura que envolve quase 300 pessoas de forma voluntária, nós ainda somos uma equipe muito pequena. Eu sempre digo que dessas 300 pessoas, apenas 3 pessoas são colaboradores de fato, que, né, são remunerados. Então, seria muito bacana que a gente tivesse, de fato, mais dinheiro para investir em equipe, mas o maior investimento que a gente precisa é em tecnologia. A gente tem um banco de informações, de dados enorme, tanto de dados sociodemográficos quanto dados clínicos, né? Porque a gente faz todo esse monitoramento. Então, investir em tecnologia para a gente é fundamental para a gente poder trabalhar esses dados, inclusive, e eu espero que assim seja, num futuro breve, que a gente possa, inclusive, gerar conteúdo científico para ajudar a população aí cada vez mais se desenvolver e pensarmos aí algumas outras soluções para esse público. Então, hoje, nossa maior necessidade, de fato, é um investimento em tecnologia, estrutura e mão de obra, e, obviamente, que sem voluntário, o Instituto Borboleta Azul não existe. Então, quanto mais gente puder estar com a gente, quanto mais psicólogos, psiquiatras, né, todo mundo da área da saúde mental, melhor a gente vai fazer o nosso trabalho e vai atingir cada vez mais pessoas. Perfeito, Nara. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Sempre, né, uma honra e um privilégio poder aí acompanhar, né, e divulgar o trabalho do Instituto Borboleta Azul. Para mim é um privilégio também poder sempre, né, poder fazer parte ter esse espaço e estar junto aí com vocês nesse trabalho tão bacana que vocês fazem também. Então, eu que agradeço e também te parabenizo por toda, né, o peso que você tem aí na área. Obrigado.